Eu penso que talvez a gente, como a Tereza vai passar o filme, a gente pode constituir a mesa depois do filme, né? Então a Tereza vai falar alguma coisa primeiro sobre o filme, vai passar o filme e aí a gente constitui a mesa, certo? Eu só vou dizer assim algumas coisas bem introdutórias em relação a esse filme. Na verdade, esse filme se intitula Passagens e Fronteiras. De certo modo, é uma problemática dentro da história de vida de um índio, onde que eu tentei, a partir dessa história de vida, pegar aspectos históricos, antropológicos, familiares, né? Quer dizer, vocês vão ver, o filme tem 41 minutos, e quando nós o chamamos Passagens e Fronteiras, essa questão da migração, que eu acho que é uma questão tão atual atualmente, vocês vão ver que ela está posta no filme. Eu só quero dizer isso, e a gente passa o filme, e depois a gente pode fazer um pequeno debate. Bem, eu não sei se eu tenho muita coisa para falar, seria breve, porque vai ser... Não está funcionando. Será que... É esse, Tereza? Bem, eu estava dizendo que eu não tenho muita coisa para falar, talvez contextualizar um pouco esse documentário, né? Eu trabalhei, contextualizando um pouco a mim, eu trabalhei muito tempo com favela, o que a gente pode dizer, com populações que vivem grandes processos de desafiliação social, até que um dia, 10 anos atrás, eu conheci o Leandro num hotel de selva, como eu digo no filme, e realmente me chamou muita atenção a proximidade entre as coisas que ele havia vivido e o que eu trabalhava junto com outras populações em outros ambientes. Aí, a partir desse momento, eu sempre com esse interesse em história de vida, passado 4 dias que eu estava junto com a minha família num hotel de selva, eu tive a ideia de dizer para ele, ele sabia o que eu fazia, que eu era professora, essa coisa, eu disse, eu gostaria de poder fazer um trabalho sobre a história da sua vida. Imediatamente ele disse assim, eu adoraria ter um livro sobre a minha vida. Eu disse, não é isso não que eu estou falando um trabalho sobre a história da sua vida, mas eu, na construção de uma possível metodologia, eu não sabia o que eu podia fazer, porque entre Rio de Janeiro e Manaus existe uma distância bastante grande. E lá pelas tantas eu perguntei para ele, escuta, se eu você poderia gravar e mandar umas fitas para o Rio? Ele disse, posso. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu deixei um dinheiro com ele, para que ele pudesse gravar, comprar um gravador, comprar fitas e poder mandar as fitas. Eu fui para o Brasil, passado 1 mês, 2 meses, não apareceu fita, daqui a pouco começam a aparecer fitas, ele começa a mandar fitas, né? Foi uma pena que essas fitas, isso tudo tem 10 anos, esse filme levou 10 anos para poder ser feito, e essas fitas foram muito interessantes, eram fitas que ele gravava no meio da selva, então você escutava o barulho da selva, né? E eu dei algumas indicações que eu queria que ele pudesse falar tanto da etnia na qual ele, Macuxi, como ele pudesse falar um pouco da família e também um pouco dos costumes, essa questão, né? E passado 1 ano que eu recebi uma série de fitas, uma série de pessoas que trabalhavam comigo em outras pesquisas começaram a se interessar e voluntariamente disseram, bem, a gente fica com você nesse projeto, né? Tem 2 pessoas que aparecem no filme, a Bruna e a Luciana, que ficaram o tempo todo nesse projeto, e esse projeto ele demorou muito tempo, porque eu nunca tive financiamento desse projeto. E eu nunca pedi financiamento desse projeto, porque os lugares aonde que eu poderia ter tido financiamento desse projeto eram lugares que eu sabia que uma perspectiva interdisciplinar não ia funcionar,
ou você trabalha na psicologia, ou você trabalha na sociologia, mas você vai trabalhar dentro de uma perspectiva interdisciplinar, ainda mais se você trabalha com índio, você está na antropologia, né? Então, aí esse projeto, na verdade, ele foi financiado por mim, daí foram essas viagens e tudo, e por isso ele foi tão longo. E a primeira viagem que nós fizemos foi aonde, vocês veem que ele está mais novinho, né? Quando tem todas as imagens de rio, essa coisa, foi na Amazônia, no lugar onde que ele trabalhava, que se chama Rio Preto da Eva, mais ou menos a 200 quilômetros de Manaus. E a partir dessa viagem eu me dei conta que a representação que eu tinha do lugar da onde que ele vinha não era a mesma representação dali da selva. A gente tinha que ir para da onde realmente ele veio, né? Então foi quando nós fizemos, um ano depois, essa outra viagem que aparece uma série de cenas aí no filme. E aí eu comecei a entender também que para poder trabalhar com essa história de vida, eu teria também que solicitar que antropólogos também pudessem participar desse projeto, né? Foi então que nós conhecemos lá, fazendo trabalho de campo, que tinha o Bentes, que era aqui da universidade de vocês, da antropologia, né? E nós tivemos a oportunidade de, então, entrevistá-lo lá, porque nós já tínhamos lido muita coisa do Bentes, e foi uma coincidência, nós estamos no LEP e aparece um pesquisador. E aí foi muito legal, porque nós fizemos um trabalho de campo com ele. Nós já tínhamos conhecido um pouco o Moco Moco, e ele fazia também um trabalho de campo em outras aldeias. E aí a gente foi a essas outras aldeias, né? E continuamos a pesquisar e a ler, e uma das pessoas, um antropólogo que mais trabalha com os macuxis é o Paulo Santilli, né? Posteriormente nós fomos a São Paulo e entrevistamos, essa entrevista é do Paulo Santilli, e o Paulo Santilli para mim teve uma coisa muito, muito importante, né? Que foi a questão da pimenta, né? Nas fitas que ele havia gravado para a gente, ele sempre fala desse castigo, né? E eu sempre me recusei a entender essa violência só pelo lado de uma violência parental, né? Dos pais, que a gente pode imaginar ter 150 mil hipóteses por aí. E eu disse, eu quero entender o que será. Será que não tem uma hipótese que a pimenta tem um lugar dentro dessa etnia? E aí eu comecei a ler alguns textos do Paulo Santilli, e tinha um texto que falava da pimenta, né? E aí é toda a questão que ele fala da pimenta, e eu acho que a gente pode entender, né? Isso não deixa de ser uma violência, eu acho que é uma violência muito grande, mas e algumas coisas que ele tinha dado um depoimento para a gente, sei lá, uns 6 anos antes, e depois que nós entrevistamos o Paulo Santilli, depois a gente pôde fazer esse link, que ele diz, a partir de todos esses castigos, eu pude ficar mais forte, né? Então, eu acho, se eu posso dizer para vocês assim, o que eu aprendi, né? Eu acho que eu aprendi muito, ainda estou aprendendo com todo esse trabalho que a gente pôde fazer, é que de repente a escuta da gente, ela tem que ter uma suspensão. Você não pode tentar encontrar significados para aquilo. E os significados, eu acho que você pode talvez encontrá-lo ao longo de estudos, ao longo de tempo, ao longo de entrevistas. Essa questão da pimenta foi essa, porque a cada pessoa, né, que entrava em contato com essa questão da pimenta, imediatamente o que vinha era essa fala, que violenta, como a família foi violenta. A família foi violenta, mas como é que isso está inscrito num contexto? Eu acho que essa questão da inscrição no contexto, a gente dá uma outra dimensão a uma série de fatos, né? E uma outra coisa que eu acho que fica muito, muito forte eu não conhecia essa questão de passagens, né? Porque vocês viram o rio Acatu, é um rio pequeno, né? Hoje em dia tem uma ponte, mas é um rio pequeno, né? E eu acho que o Bentes fala muito bem, né?
eles estavam dos dois lados, os índios estavam dos dois lados. Foi o processo civilizatório, foi a fronteira que foi construída, foi criada em 1906, que fez que passassem a ter dois países. E esses dois países dividiram etnias no meio. É muito interessante quando ele fala no início, né? A minha avó era de lá era o Brasil, lá onde que a avó dele era o Brasil, né? E dividiu. Então tem toda o que eu pude entender um pouco, né, a partir da história de vida do Leandro, é toda essa questão das passagens que existem nesses lugares, né, que na nossa perspectiva, ou talvez na perspectiva anterior dos índios fossem passagens, hoje em dia são fronteiras. Né? Hoje em dia são fronteiras, e quando a fronteira é criada também um processo de vigilância, um processo de vigilância, eu diria mesmo, muito grande, né? Hoje eu não sei bem como é que está essa questão, porque tem 7 anos, a última vez que nós fomos lá, né? Mas isso eu acho que é uma coisa importante. O outro dado que eu quero dizer é que ele havia rompido com a família dele, né? E todo esse processo desse trabalho conosco foi um processo que o fez reaproximar da família dele, né? Esse ano, porque de vez em quando eu falo com ele, né? É sempre uma dificuldade a comunicação, estou um mês tentando falar e não consigo. Mas eu já mandei uma mensagem, também não responde as mensagens. Mas esse ano ele me disse que ele conseguiu juntar para o Natal toda a família dele, mas que um estava morando em Georgetown, o outro estava morando não sei aonde, e ele conseguiu juntar a família. Então eu acho que esse processo de trabalho que nós fizemos conjuntamente foi um processo que o ajudou a se integrar, talvez nessa questão de ser índio, porque o Leandro tem como sobrenome MacDonald, né? E ele dizia, mas as pessoas diziam, como que um índio se chama MacDonald, né? E essa questão de poder ver de onde que veio, a questão das origens, a questão de nós entrevistamos muita gente, né? Isso foi uma coisa que foi importante para ele. Por exemplo, aquela senhora, que tem uma hora que eu não consegui traduzir o que a dona Rita fala, porque ela está falando, a linguagem lá é macuxi misturado com inglês, é uma confusão danada, não dá para entender muito. Ele traduzia muitas coisas para a gente. Então, ele diz para a avó dele, eu não sabia que existia. Isso foi uma coisa que foi ocorrendo, né? Que ele pôde, através desse trabalho, ir recompondo um pouco a história dele, e a história dele também passa por a história desse lugar, também passa pela história da colonização daquele país, e o que essa colonização fez com os ameríndios, né? Isso, eu trabalhei muito, eu estudei essas questões, então é um pouco isso que eu quero pegar mais a palavra, que eu queria dizer para vocês.